rindo de mim porque eu erro a letra. Então aqui vou ler só o refrão aqui, ó. Uma música bem antiga. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler. Olha o que diz o refrão. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepara para que tu veja. Antigo, né? João viu. Agora eu vou parar. Os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Obrigado, vamos lá. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Aí diz assim: João viu e não pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos. Enfim, vai, Flávia, ajuda. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. Canto bem, né? Mal. Vamos abrir Apocalipse 21, irmãos. Apocalipse capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Vamos ler a uma só voz. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como um noivo, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus abençoe a nossa vida com este lindo texto da palavra do Senhor. Texto lindo, né? Que texto maravilhoso para a gente aqui nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo. Eu quero exatamente trazer essa realidade de um novo tempo que está prometido para nós, meus amados irmãos. Os dias a qual nós temos passado são dias tenebrosos.
A gente tem vivido momentos assim bem delicados. Eu não sei se isso envolve sua vida. Momentos em que somos tomados por violência. Essa semana, na Avenida Brasil, no nosso Rio de Janeiro, tivemos a tomada dos comandos criminais, né, de facções criminais, tomando a Avenida Brasil e trocando tiro com a polícia, e me parece que, se não me falha a memória, 3 mortos. Inclusive da Igreja Batista do Paiol, uma igreja próxima a gente, parceira nossa, foi um dos que foi atingidos e faleceu. Somos tomados por momentos de enfermidade, às vezes, e criamos expectativas de que surgirão novas técnicas e recursos para que a doença, que caso haja conosco, ela seja dissipada. Criamos expectativas de uma vida, hoje também eleição municipal em algumas cidades do Brasil, de um governo onde a gente possa esperar um lugar melhor para vivermos. Somos afetados por lugares inseguros, por doenças físicas, por angústias e dores, por luto e pela morte. Olhar para esse texto, amados irmãos, de um novo tempo, é olhar para um futuro seguro, garantido, porque é um futuro garantido, firmado numa promessa maravilhosa, uma promessa que ainda não se cumpriu, mas ela está prestes a acontecer. A realidade do fim dos tempos e de vivermos um novo tempo, uma nova vida, é algo prometido e próximo. Esses dias estão breves, não breves, mas breves no sentido temporal. E o seu cumprimento é certo, meus amados irmãos. Olha o que diz aqui o verso de número 5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando nós temos promessas humanas, somos tomados pela frustração, porque elas criam em nós expectativas, e frustração porque não são cumpridas. Nós estamos falando de uma promessa dada pelo nosso Deus e pela palavra de Deus. E ele diz: escreve, anota, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estamos falando de alguém que é verdadeiro, veracidade, verdade. E não apenas verdade, porque nós podemos até sermos verdadeiros, mas não podemos cumprir por impotência, por limitação. Mas estamos falando de alguém que é verdadeiro e é onipotente. Diz o texto que aquele que está assentado no trono, ou seja, nós estamos falando de um governo de um Deus que é todo-poderoso. Ele reina no universo. Ele está acima de todas as coisas. Ele é aquilo que fez todas as coisas. Ele é aquele quem fez você. Você que era uma pessoa morta,
espiritualmente. E Ele fez de você uma nova criatura, tornou você uma pessoa limpa, uma pessoa perdoada dos seus pecados. Por isso que Ele diz, essas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Então, você mesmo é o próprio exemplo, é a própria verdade daquilo que Deus faz, de um Deus que é fiel, que um Deus que é verdadeiro. E Ele continua dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega são a primeira e a última palavra do alfabeto grego. Ele está dizendo o seguinte, eu sou atemporal, o meu tempo é um tempo kairos, e não apenas numa questão temporal, mas ele está dizendo, eu sou a palavra. Quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, que determina a escrita, então ele está dizendo o seguinte, eu dou a minha palavra e a cumpro. Isso precisa estar claro para nós. Eu sou o princípio e o fim, então alfa e ômega é aquele que é o início, que é o fim, é aquele que tem a letra e o cumprimento dela. Olha o que diz o verso de número 7, o que ele diz para quem será contemplado este momento. Ele diz, e ao vencedor herdará estas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. O que Deus está falando aqui, irmãos, é muito mais do que lugar, do que herança, do que fim de sofrimento, de pranto, de lágrima, de sofrimento, é uma relação familiar, é uma relação paterna, porque em alguns momentos, pior do que a dor da vida, é a dor da paternidade, é de não termos com quem colocarmos ou nos acolher no momento de angústia, de dor, de sofrimento. E ele vai dizer o seguinte, e eu lhe serei o seu Deus, o seu Pai, e ele será o meu filho. O vencedor herdará todas essas coisas. Aquele que mantém acesa em seu coração a chama do Espírito Santo. Tem uma música pentecostal que diz o seguinte, põe azeite em minha lâmpada, Senhor, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Ou seja, nós precisamos mantermos, amados irmãos, a chama do Espírito Santo acesa sobre nós. Nós estamos vivendo dias de apagões. Tivemos essa semana, né? Quinta-feira, tivemos uma chuva grande e tivemos apagões em alguns lugares, e em alguns lugares nem tem energia ainda. Nós estamos vivendo dias de apagões pessoais, onde também, se em alguns lugares já não tem energia por muito tempo, tem muitos crentes que já não têm mais energia. A chama da presença do Espírito Santo se apagou, porque se dobraram aos fascínios deste mundo, se curvaram à vontade da carne e do diabo. Entender como aquele que é vencedor é entender que estamos diante de uma batalha, de uma guerra. E então é preciso nós tomarmos aquilo que Paulo vai escrever sobre tomarmos as armaduras de Deus.
nós precisamos, meus amados irmãos, tomarmos posse dos instrumentos que o nosso general nos deu para possuirmos como soldados dele, vencermos as batalhas espirituais que têm sido travadas. E muitos estão expostos, desguarnecidos, e são flechas e alvos certos para o diabo dissipar a sua vida. Mas o vencedor herdará todas as coisas. O vencedor que do seu Senhor, ele só espera dele o seguinte: não é batalha, mas é suportar. A gente não sai para a guerra, mas a gente se protege dela, porque existe alguém, tomai das armaduras de Deus para suportar, não é isso que diz lá a carta? Porque já tem um vencedor, que venceu por nós. Jesus Cristo, Ele é o vencedor. O que nós precisamos é termos com bases a promessa de Deus e da sua palavra, e vivermos sim uma vida de revestimento, de aceso, de energia, de permanência. João, ele está escrevendo essa carta, e ele está na ilha de Patmos, e ele está ali com toda a situação da vida ali dele, o contexto difícil. João está passando aquele momento extremamente difícil, um momento de dor, um momento de angústia, mas ele tem uma visão apocalíptica. Ele, diante de toda essa realidade, ele diz: e vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Meus amados irmãos, somos desafiados, somos convocados, somos chamados por Deus, adiante do caos da vida, do nosso Patmos, da nossa ilha de Patmos, da nossa dor, da nossa lágrima, do nosso luto, da nossa doença, do nosso sofrimento, ver um novo céu e uma nova terra. Essa é a expectativa da igreja. A igreja, ela não vive diante de um mundo esperando dele, ela não vive dos fiéis uma expectativa de promessa de bênção e sucesso terreno. Nós estamos aguardando a parousia, a segunda vinda de Cristo. Esta é a expectativa da igreja. Pena que os pregadores estão falando de terra e pouco de céu, de tempo tranquilo, e de não de tempo de dor, mas de permanência e de fidelidade ao Senhor. Quando ele fala de novo céu e nova terra, ele não está falando de outro céu e nem de outra terra, ele está falando de novo, é alguma coisa restaurada. Deus, e essa visão que João tem é de restauração de natureza. Alguma coisa na natureza sendo restaurada por Deus. Ele restaura a natureza no sentido de que ele não abre mão dela, mas ele restaura ela.
E como parte dessa natureza, Ele restaura quem? A mim e a você, porque Ele não nos dispensa. Nós não somos descartáveis, Ele muda a nossa vida, Ele não dispensa a gente, Ele não descarta a gente, Ele não condena a gente, Ele muda a vida da gente. Por isso que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 5,17, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele não dispensa você, Ele transforma você, Ele não faz uma outra criatura, Ele faz de você uma nova criatura. É isso que o Senhor faz conosco, meus amados irmãos. O passado ficou para trás. As paixões carnais, o brilho desse mundo, a glória desta terra, o amor ao dinheiro e ao pecado, os vícios, tudo isso já passou. Pastor Sérgio ontem brincando, falando, tu lembra lá do baile do Colégio Fluminense? Aí eu falei, pô, pastor, eu nunca fui para o baile. Ele falou, não é verdade, eu que fui, né? Porque lá na igreja de Éden, tinha a igreja e atrás da igreja, cadê a Márcia? Tu foi naquele baile, amor? Mas a gente tinha o culto, mas eu vou confessar um pecado, tá? Às vezes tinha o show do Tim Maia, eu estava no culto, mas estava no baile. Eu não fui presencialmente, mas eu fui, às vezes eu estava presente lá, porque ficava a igreja e ficava o baile do Colégio Fluminense, um ginásio muito grande, que hoje, graças a Deus, é uma igreja, Vitória em Cristo, e aí ficava lá o baile, né? Aí eu até cantava, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Eu estava lá cantando e eu estava junto na igreja. Irmãos, então esse foi o meu pecado, tá? Enfim. Mas, aí ele falou, eu que fui, né? Eu falei, é verdade, né? O que eu quero dizer é o seguinte, amados irmãos, todas essas coisas, e ele falou aqui foi boa palavra, que tudo isso não fez mais sentido. Uma coisa legal que o Sérgio falou ontem foi o seguinte, e era verdade, hoje o pessoal tem vontade muito rápido de ir embora, e se vem de manhã não vem de noite, e se vem de noite não vem de manhã. Naquela época, a gente saía da igreja 1h, porque terminava a escola dominical, tinha ensaio do coral, tinha ensaio de sociedade, tinha sociedade funcionando e tudo. Aí a gente ia para casa, almoçava, 3h estava na igreja, porque tinha uma equipe chamada Equipe Vidas Novas de Evangelização. Aí a gente ficava de 3 às 5, na evangelização na rua, de 3 às 5. Aí a gente não ia embora, porque 6h tinha reunião da sociedade interna. Aí a gente ficava de 5h30 até 7h, reunido na sociedade interna, e já emendava com o culto, saía 9h da noite, e depois do culto ainda rolava uma resenha, um papo, ou seja, de manhã até 10h da noite, a gente estava ali. Hoje, a gente cansa, rápido. E ele estava falando aqui, eu gostei muito, ele falou, a gente gostava de estar ali, porque as coisas velhas se passaram, porque a gente não, ele falou, nunca bebi cerveja, nunca gostei, mas gostava de ir pro baile, mas assim, mudou, uma pessoa agora transformada se torna uma nova pessoa, uma nova personalidade, uma nova criação. Aquele que teve a imagem de Deus que foi desfigurada por consequência do pecado, agora é moldada novamente para que cresça a imagem de Cristo. A imago Dei, a imagem de Deus, foi desconfigurada, que somos nós, porque nós não somos a imagem de Deus? Porque não é isso que Deus falou lá na eternidade, para a Trindade? Façamos o homem
o gênero humano, a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa imagem ela foi corrompida pelo pecado. E a partir do momento que a gente deixa o pecado, a gente vai se tornando nova pessoa. E essa nova criatura, ela não é um ato único, nós estamos nos transformando cada dia mais precisamos nos tornar a imagem de Cristo. Olha o que diz o verso de número 1 ainda, onde ele fala o seguinte: e o mar já não existe. Algumas pessoas dentro da teologia vão dizer que essa ideia do mar tem uma referência com um lugar no templo de Jerusalém, onde havia uma grande bacia, uma bacia de purificações. E nessa bacia de purificações era onde todos os atos de purificação eram feitos naquela bacia onde era chamado de mar. Essa é uma possibilidade, né? A outra possibilidade é que seja literalmente o mar, porque o mar ele é um separador dos lugares, né? O distanciamento, mas pense na realidade de que o que o apóstolo João está trazendo como revelação dada por Deus de uma obra em nós, onde não existe mais, não vai haver mais necessidade de lugar e de algo para ser purificado, porque essa obra de Deus será completa em nós. Nesse texto, irmãos, eu achei umzinho aqui. Olha o que diz o verso de número 2 e 3. Vamos ler? Vi Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Vamos ler o 4, que eu amo esse verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas percebam que há 3 figuras no verso de número 2 e 3. A primeira delas é a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade celestial, o lugar onde Deus habita. A segunda figura é a esposa, é a noiva de Cristo que agora é pura e santa, a noiva que agora está linda, perfeita, sem mácula alguma, adornada para o seu noivo, para o encontro com ele, porque esse noivo, ele mesmo se entregou a si mesmo por ela, para torná-la pura, limpa, purificada. A terceira imagem é a do tabernáculo. O tabernáculo, que era uma tenda usada nos dias de Moisés, como lugar do encontro com Deus, era o lugar da habitação de Deus. Por isso, essa igreja, esse lugar, será chamado de tabernáculo de Deus, representando que Deus estará ali. Deus habitará ali com o seu povo. Jesus já está com você, né? Você já vê a presença, na verdade você não vê, você já sente a presença dele. Você já tem prazer por saber que ele está contigo. Mas você nunca o viu.
Você nunca viu, nem a Jesus, alguns viram. Nós nunca vimos Jesus, mas ninguém viu a Deus. E vai chegar naquele dia que todos nós o veremos. Todos nós o veremos. Nós estaremos tabernaculando com Ele. Nós habitaremos com Ele. E aqui esse verso de número 4, que é assim, se pudesse dizer assim, irmãos, de um texto mais lindo das Escrituras, esse verso 4, ele me encanta, onde diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sabe, vai ter um lugar, que a gente até leu aqui no final, onde vai haver choro e ranger de dentes. Existe esse lugar onde as pessoas estarão chorando e rangendo os dentes, segunda morte. Mas não é aqui. Nesse lugar aqui, nós estamos falando que um lugar que já não vai haver nenhum motivo para o choro. As pessoas terão saúde plena. Já não haverá mais violência, criminalidade, já não haverá agressões, já não haverá conflitos, já não haverá injustiça. Nós teremos vida abundante, plena e eterna. Vida plena. Um novo tempo. Onde teremos relacionamento uns com os outros sem mancha, e onde teremos um relacionamento plenamente com Ele. Você consegue imaginar o que significam estas coisas? Você consegue imaginar um pouco do que é esse lugar? Tem o hino que a gente canta aqui no nosso cenário que diz que jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal metade da glória celeste. Nós temos apenas uma pista, um sussurro, um vislumbre, mas são apenas pequenas noções. Mas o que nós temos preparado para nós é algo maravilhoso. Olha o que diz Paulo à igreja de Corinto no capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem noção. Você não tem noção do que está sendo reservado para você. E aí eu me lembro do cântico. Não é um sonho. Essa é a visão que João tem. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes que estavam preparados. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepara para que tu vejas. Há um tempo pouco eu chorava. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Eu não sei se a gente perdeu o fogo do púlpito ou se os crentes perderam o fogo do Espírito. Porque tudo que está escrito aqui tinha que mudar a gente. Tinha que impactar a gente. Tinha que fazer da gente uma igreja melhor, mais comprometida com Ele. Tinha que fazer de você uma pessoa mais feliz. Eu não sei como está você nessa manhã. Me permita cantar uma canção. Eu não, o grupo de louvor a gente vai cantar. Vou exceder os 5 minutos que é o tempo da canção. Só. Naquela época a gente ficava o dia todo na igreja. Agora os crentes, qualquer coisinha, já quer se levantar e quer ir embora. Então espera só 5 minutos, por favor. Sabe? Por que que você está tão morno espiritualmente? Por que que você está assim? Você não está vendo o que está sendo preparado para você? Para aqueles que amam a Ele? Por que tão pouco para Ele? Por que você está triste com relação à sua vida? Por que você está triste com o lugar que você mora, onde tem violência, tem morte, tem crime, tem tudo isso? Por que você está triste com a sua enfermidade? Por que você está triste com tudo isso? Vai passar. Tem futuro. Tem um futuro reservado para você. João está lá na ilha de Patmos, passando por momentos difíceis. Mas a grandeza e a glória de Deus foi tão grande que João caiu. O que tem para mim e para você é um novo céu e uma nova terra. O mar já não existe. Já não vai haver mais dor, choro, luto, tristeza. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Permaneça. Fica firme. Fica firme com o Senhor. Não desista com as suas lutas. Permaneça, fica firme. Não esmoreça na sua fé. A gente não precisa sair para a batalha. Ele já venceu. O que você precisa é permanecer. Só permanecer. Aquele que fez a promessa é fiel e verdadeiro. Como o apóstolo João escreveu, sugiro a você, escreve aí, porque tudo isso vai acontecer. Isso não é sonho, isso é realidade. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor. Enquanto cantamos uma canção, aproveito para convidar você. Fala, puxa vida, quero tanto renovar minha vida com Deus. Quero tanto renovar o meu compromisso com Ele. A minha vida, talvez até ache que está sendo boa, mas eu quero fazer mais para Deus. E isso envolve todos nós. Quem aqui não pode fazer mais? Quem aqui não pode se comprometer mais? Não pode se dar mais? E se você desejar vir aqui à frente, falar, eu estou aqui, eu estou fazendo um voto.
fazendo um voto não, eu estou renovando o meu voto com Deus, eu estou renovando. E que as reveses da minha vida, que eu estou passando, também não vão tirar de mim a minha fé. Quero fazer um convite para você que quer renovar a tua aliança com Deus. Quero fazer um convite para você para renovar suas forças com Deus. Você que está sofrendo, você que está com dor, você que está com lágrimas, você que está em lugares que você não encontra mais tranquilidade, e você quer experimentar a alegria do Senhor, começar, ao invés de olhar para baixo, para o chão, para a terra ou para o lado, olhar para o céu e ver o grande trono de Deus, alguém que continua governando, alguém que continua no controle, alguém que é o rei de tudo isso. E esse que é o rei de tudo isso, esse que é o Pai todo, esse que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o teu Pai, e Ele quer tabernacular contigo. Ele quer dizer: e eu lhe serei por Deus, e Ele me será por filho. Ele está querendo te adotar de novo. Pode vir, se você desejar, enquanto cantamos uma canção, podemos, de improviso, mas é isso, vamos embora. Ao que estás assentado, Sua volta, você deseja ela? Tá tão difícil a vida, você ainda está esperando nessa vida? O grande dia. Então canta, faz essa oração. Então subirei. Vem Jesus, Jesus. Maranata.
Essa é a nossa expectativa. Expectativa real. Expectativa não frustrante. Porque a expectativa está na tua palavra. Porque a tua palavra, as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. O nosso coração anseia e deseja ardentemente a tua volta, a tua vinda, porque os dias são maus, têm sido difíceis, temos sofrido, temos chorado, temos pranteado. Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Fechar com Maranata. Maranata.